Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Roberto e hoje eu venho falar com vocês a respeito de um dos motivos o qual nos leva a se tornar vítima de uma pessoa aproveitadora. Entre outros fatores, um deles é o sentimento de culpa. Eu passei muito por isso na vida e por conta disso eu acabei me tornando um alvo de aproveitadores, pessoas que talvez não eram até tão más assim, mas que por conta desse sentimento meu, eu não conseguia me defender, não conseguia me opor, dizer não, justamente por causa desse sentimento de culpa. Esse sentimento não era nem por causa da pessoa, mas pelo que eu ia sentir, pelo meu sentimento, o que ia me fazer sofrer. Então, um exemplo disso que eu vou passar para vocês aqui é que a gente não consegue às vezes dizer não, a gente fica preocupado em ajudar a outra pessoa. Isso mais é dentro da família, dentro dos parentes, dentro de casa, principalmente. Né? Isso falando dentro de casa, entre os irmãos, entre os pais e as mães, entre os parentes ali, as pessoas próximas de você. Por conta desse sentimento de culpa, a gente acaba cedendo. E justamente por causa da gente também não estar bem resolvido, a gente não saber bem o que a gente quer e a gente não sabe exatamente o que é certo e o que é errado, porque a gente vem desde lá de trás da infância, de criança, aprendendo, sendo educado e tendo uma crença que a gente tem que ajudar as pessoas, que a gente deve fazer o bem sem olhar para quem. E essa frase não está na Bíblia. Eu vou passar para vocês que o que eu vi na Bíblia, aqui ó, em capítulo 12, ó, Bíblia Sagrada, edição pastoral. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica. Talvez você não encontre eclesiástico na Bíblia evangélica. Porém, lá na Bíblia evangélica não está ajudar sem olhar a quem. Mas eu encontrei aqui em Eclesiástico, capítulo 12, não ajudar o dominador. Se você faz o bem, saiba a quem, e assim terá recompensa pelo benefício que fez. Faça o bem ao justo, e você será recompensado, ou por ele, ou pelo Altíssimo. Não existe recompensa para quem persevera no mal e se recusa a dar esmola. Ajude o homem fiel e nunca o pecador. Faça o bem ao pobre, mas não dê nada ao injusto. Recuse dar-lhe pão e não o ajude em nada, para que ele não tire proveito às custas de você, que acabará encontrando o dobro de males por todos os benefícios que tiver feito a ele. O próprio Altíssimo detesta os pecadores e inflige aos injustos o castigo que eles merecem. Ajude o homem bom e não o pecador. Ok? Então, ao contrário daquilo que a gente sempre aprendeu de ajudar sem olhar a quem, é mentira que lá foi homens que escreveu, foi outros escritores aí que tá fora da Bíblia que escreveu aquilo lá. Tá? Então eu sempre ajudei porque eu acreditava naquilo. As pessoas me faziam mal e eu ajudando. Me fazendo mal e eu ajudando, porque eu acreditava naquela palavra. Então agora você já sabe, tá? Existe outra palavra também na Bíblia, diz assim lá: não seja justo demais. Por conta disso você pode cair
você pode ser arruinado, destruído, cair em ruína. E depois você procura o significado de justo. Lá no dicionário, ou mesmo na internet, no Google, pergunta o significado de justo, para você ver o que significa ser justo. Tá? Abrange bastante, é bem aberto o leque de justo ali, então você vai entender o que significa ser justo. Tá bem? Então é isso. Vamos para frente. Então, vamos lá para essa questão do sentimento de culpa. O sentimento de culpa, um exemplo, quando uma pessoa vem pedir alguma coisa para você, vamos supor que seja um prato de comida. Se você diz não para essa pessoa, você pode ter um sentimento de culpa se acontecer qualquer coisa com essa pessoa. Vamos supor que essa pessoa morra ou fica doente por falta dessa comida. E aí você vai ter um sentimento de culpa se acontecer alguma coisa com essa pessoa. Então, justamente por causa desse sentimento, é que você sempre vai cedendo. A pessoa vai pedindo e você vai dando. Ela vai pedindo e você vai dando. Por que você sempre dá? Por mais que ela viva pedindo todos os dias, todas as horas, que você já está empapuçado, já está com o saco cheio de tanto dar, mas você dá porque você tem medo de que aconteça alguma coisa com essa pessoa. Então, por causa desse sentimento, dessa culpa que você pode carregar se acontecer alguma coisa com essa pessoa, se ela morra ou fica doente por causa dessa comida, desse favor, dessa ajuda que você não deu, você vai sofrer. Então não é nem pela pessoa, mas pelo sofrimento que você vai passar. Então você fica carregando esse sentimento de culpa. Então, por isso, você acaba cedendo toda vez que essa pessoa vem te explorar, você não consegue dizer não. Então, eu aconselho, eu oriento você a aprender a dizer não, porque isso está só na sua cabeça. Né? Só que para você dizer esse não, você não pode julgar. Você tem que dizer não, você precisa dizer não para essa pessoa de uma maneira tranquila, sem jogar críticas, sem criticá-la, sem apontá-la. Por mais que essa pessoa só viva pedindo, não trabalhe, vive te explorando, por mais que essa pessoa vive aproveitando de você, você não deve criticá-la, não deve apontar os erros dela, não deve julgá-la. Diz não de uma maneira tranquila, sem explicar muito, sem muita explicação, sem querer cobrar dela. Entende? Porque se você responde nervoso, com raiva, apontando essa pessoa, criticando, julgando ela, apontando os erros, as fraquezas dela, isso vai carregar a sua mente, você vai ficar carregado de culpa, porque se acontece, aí é a hora que você fica em dúvida, você se arrepende de não ter dado e aí acaba dando. Você entende? Justamente por causa do sentimento de... Então, o certo é você evitar de apontar. De uma maneira tranquila, você diz não. Sem medo de errar, sem medo de se preocupar com o que vai acontecer com ela. Porque você não tem a responsabilidade de ficar dando as coisas para ela. E eu vim pensando durante muitos anos da minha vida que a gente deve ajudar a todo mundo. Tem pessoas que não merecem ser ajudadas. Certo? Então, esse é um dos motivos quais a gente acaba cedendo, ajudando pessoas que não merecem por causa do sentimento de culpa. E essa culpa, ela vem, esse sentimento de culpa vem na gente justamente por conta da maneira como a gente tratou essa pessoa num período, numa época, entendeu? Lá não sei quando, mas de repente você ajudou essa pessoa, mas ficou falando, resmungando, reclamando. Ajudou, mas ficou reclamando, jogando praga, praguejando essa pessoa.
Então, se você age dessa forma, você vai carregar um sentimento de culpa. Então, você dá justamente para não ter esse sentimento de culpa. Então, quando você for dizer não, basta dizer não. Evita cada vez mais em ficar apontando, julgando, condenando essa pessoa, praguejando ela. Simplesmente fala não e vai aos poucos trabalhando esse comportamento seu. Porque se você dá e ao mesmo tempo joga praga, critica, julga, aponta, então não adiantou nada você dar. Você entende? Então, se essas pessoas que estão próximas a você, têm esse hábito de aproveitar, é porque em algum momento lá atrás você deu e ela acostumou. Você deu, mas jogou praga. Você dá, joga praga, dá sem querer, dá sem vontade, porque essa pessoa está abusando de você. Então não faça mais isso. Em vez de você dar e ficar jogando praga, não dê. Não dê. Vai aos poucos tirando, mas não jogue praga, não fale nada. Evita de falar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o que eu passei muitos anos da minha vida, entre outros, mas eu vou falar um aqui, o que me aconteceu. Uma pessoa da minha família estava fazendo coisas que não estavam de acordo com o que eu achava certo. E eu sempre ajudava ela, favorecia ela, tudo que ela precisava. Eu via correndo, querendo ajudar ela de toda forma. Mas toda vez que eu ajudava, eu jogava praga. E teve uma vez que eu falei para ela, você merece morrer. Você merece ser preso. E eu falei dessa forma. Quando foi, uns dias depois, ela foi presa. E daí, aí entrei em desespero. Então foi daí que eu tirei essa ideia. A gente cede muitas vezes por sentimento de culpa. A gente faz as coisas para os outros, fica ajudando as pessoas que aproveitam da gente, porque elas já acostumaram com o nosso jeito de ser, elas já acostumaram a ser criticadas, critique, fale mal, jogue praga, elas acostumaram com isso. O importante para elas agora é obter aquilo que elas querem de você. Elas querem obter, é isso. Para ela não importa se você está jogando praga ou não, mas ela quer obter. E quem vai sofrer depois é você. Então evite de jogar praga. Simplesmente vai falando não, não aos poucos, sem jogar praga, em silêncio. Sem ficar apontando o erro dessas pessoas, as fraquezas dela. E pede a Deus, porque por mais que essas pessoas aproveitam da gente, às vezes a gente quer ajudar. Talvez essa pessoa não é uma pessoa tão ruim, mas ela está acostumada a aproveitar de você. Seja seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, enfim, pessoas próximas de você, que você gosta, talvez ela não seja tão mal assim. Mas você atraiu, pelo comportamento seu, você acabou fazendo disso um círculo vicioso. E aí quem paga o pato é sempre você. Porque você não colocou limite. Então a melhor forma é ir tirando aos poucos, não dá, não cede. E deixa, e ora a Deus, pede a Deus que ajude e abençoe elas. E deixa ela ir sem comer, mesmo que for comida, que estiver passando necessidade. Mas se ela não aprender, ela vai ter que ir aos poucos, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela vai arrumar um jeito de se virando. Agora, se você amaldiçoa, se você critica, se você aponta, é você que vai carregar esse sentimento de culpa. Não é nem ela. É você que vai carregar isso. Então, por isso, você acaba se tornando uma vítima de aproveitadores. Isso eu digo dentro de casa. E às vezes acontece por fora também. Né? Você fala uma coisa que não deveria ter falado e fica com sentimento de culpa. E às vezes você acaba querendo fazer coisas que nem deveria estar fazendo por causa desse sentimento de culpa. Então é isso, tá? O que eu queria falar para vocês é isso. Sobre o sentimento de culpa que atrai, que nos leva a ser abusado por pessoas aproveitadoras. Entre outros motivos também que existem. Na vida adulta é mais complicado, né? Tem livros, inclusive o livro Limites que eu tenho aqui, que eu leio às vezes aqui, é um livro muito bom para ajudar a gente a pôr limites, a dizer não. Não é fácil, porque isso já está enraizado em nós. A gente já foi programado a agir dessa forma, isso vem da nossa convivência, da nossa relação, do ambiente que a gente
ambiente familiar que a gente vive ou viveu. Então procure agir dessa forma, dizendo não sem criticar e sem apontar, em silêncio. Sem ficar apontando, você é isso, você é aquilo, você não trabalha, você só bebe, você só sabe pedir. Não faça isso. Não faça isso. Simplesmente fala não. Agora, se você der, se você quer ajudar ela, você ajuda e não fala nada. Só que você vai ficar ajudando o tempo inteiro. É você que vai ter que pôr um limite de falar não. Ok? Se serviu para você, inscreva nesse canal, por favor. Ative o sino de notificações e dê seu like. Valeu? Até o próximo vídeo e muito obrigado.